Boa noite, meus amados. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma noite de esperança, tempo de louvor, tempo de adoração ao nosso Deus. Fala pra mim como é que tá aí a transmissão, se tá tudo em ordem. Ok? Pra mim tá meio andando mais ou menos aqui, então não sei se tá ok. Você que tá assistindo, fale comigo aí como é que está. Nós já vamos começar orando, buscando a presença do nosso Deus nesse tempo especial e importante. Amém? O Senhor está aqui. Amém. Chegando gente aí, a Caroline, a Edna, Deus abençoe vocês grandemente. Que bom poder estar aqui com todos vocês. Ok, glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus, do nosso Senhor. Amém? Desculpa a voz meia rouca, né? Estou aí nesse processo aí de saber se isso aqui é só uma gripe ou se é Covid. Então vamos estar orando também pelo pastor da igreja. Ok, queridos? Muito bom. Nós vamos orar. Eu quero orar com você, né, pra gente começar esse tempo. Coloque a mão no seu coração. Feche os teus olhos, se você puder. E faça desse momento uma experiência com o Senhor. Uma experiência especial com Deus. Amém? Obrigado, Pai, por podermos estar aqui reunidos em Teu nome, para Te louvar, para Te adorar, para oferecer a Ti esse culto, esse tempo, ó Senhor querido. Somos falhos e dependemos tanto de Ti. Não podemos viver longe da Tua presença, Pai. Não podemos viver longe de Ti, Senhor. Por isso, nesta noite, nos colocamos diante do Senhor, para Te louvar, para Te adorar, também para ouvir a Tua voz, ouvir aquilo que o Senhor tem ao nosso coração, no nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus, que é maravilhoso, que se importa conosco. Vamos ler um texto da palavra. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, eu quero ler o Salmo, um pedacinho do Salmo 34, verso 4. Você conhece, é um salmo bem conhecido, versos bem conhecidos. Mas assim, busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Olha que interessante, o salmista aqui, busquei o Senhor e Ele me acolheu, Ele me abraçou, Ele me tomou em seus braços e me livrou de todos os meus temores. Os que olham para Ele ficam radiantes, o rosto deles jamais se cobrirá de vexame. Clamou este aflito, falei desse verso hoje, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Amém? Louvado seja o Senhor. Por isso que Ele é para nós a nossa única razão de adoração. Por isso que eu quero te convidar com alegria, louvar e celebrar, exaltar o Senhor, que merece todo o nosso louvor, toda a nossa expressão de júbilo, de celebração. Amém? Vamos louvar o Senhor com essa primeira canção. Esperança que anelo ter, oh Jesus. Confiei em Ti, fui ajudado. Tua salvação tem me alegrado. Hoje há voz em meu coração, o meu canto Te louvar. Vamos celebrar juntos. Eu Te louvarei, Te glorificarei.
te anelo ter, ó Jesus. Confiei em ti, fui ajudado. E o que aconteceu? Hoje há gozo em meu coração, como eu canto de louvor. Então louva Jesus, São Paulo! Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Põe a mão pra cima e canta! Eu te louvarei. O Senhor recebe nosso louvor. Te glorificarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Todo tempo te louvarei. Onde estão os adoradores? Digam! Todo tempo te adorarei. Ronaldo, o que eles vão dizer? Todo tempo te louvarei. Se o seu coração é sincero, abra a sua voz e cante pra Deus. Todo tempo te adorarei. Te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Com nossas vozes, cantemos. Eu te louvarei. Tira o pé do chão e canta. Eu te louvarei. Eu te louvarei. Te glorificarei. Te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Feche os teus olhos e adoremos juntos ao Senhor. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, oh fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas o meu coração, tudo podes saber bem dentro de mim. Leva minha vida uma só verdade, que quando me sondas nada posso ocultar. Sei que é tua fidelidade que leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz.
Deus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, oh fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas o meu coração, tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, que quando me sondas nada posso ocultar. Minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Canta o Senhor comigo, todo mundo. Eu sei que é tua fidelidade que leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Eu sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Diga de novo ao Senhor, sei que é tua fidelidade que leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Teus olhos, Senhor, me enchem da tua paz. Sim. Me enchem da tua paz. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, pela tua fidelidade, pelo amor que tu tens para conosco, Senhor. Obrigado, Deus, porque é saber quem tu és e o que somos em ti. É saber quem somos em Cristo Jesus, ó Pai. É sabermos que tu és o nosso Pai, que podemos chamar de Abba Pai, Paizinho querido. Nos enche desta paz, nos enche desta alegria. Nos enche, ó Pai, do teu amor, ó Senhor querido. Obrigado porque um dia o Senhor nos resgatou da miséria, do pecado, da situação da iniquidade, ó Pai, nos tirou de debaixo da tua ira e nos fez agradáveis a ti, ó Senhor. Obrigado, Deus, obrigado mesmo. Nós te louvamos por esta noite. Queremos também a Ti confessar os nossos pecados, a Ti confessar a nossa maldade, ó Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, ajuda-nos, ó Pai, a vencer as nossas fraquezas. Oferecemos a Ti
o nosso coração em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Nós vamos ouvir cantar, né? Louvar a Deus. Uma última canção. Que o nome já diz tudo, uma oferta de amor. É uma oferta nossa. Se ofereça, se entregue ao Senhor nesta noite. Antes de ouvirmos a palavra, o seu coração se derrame diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. dia eu queira mais e mais
Que esse seja o desejo do nosso coração, nesta noite, estar sempre ao lado do nosso Deus e nos oferecer a cada dia mais e mais a Ele. Louvado seja o nome do nosso Deus. Amém? Vamos continuar agora ouvindo a palavra do nosso Deus, caminhos da fé. Vamos encerrar o texto de 1 Coríntios, né? 1 Coríntios capítulo 5. Nós vamos ler a partir do verso de número 15. É o finalzinho do texto. E talvez alguém até pergunte, mas pastor, por que o senhor deixou o finzinho? Primeiro porque o tempo já tinha estourado ontem, semana passada. E também porque esse pedaço ele tem muitas informações, né? Mas o título nosso, a ideia nossa é a mesma. São caminhos da fé. São os caminhos que Paulo aponta para os seus discípulos em Tessalônica, certo? Para que eles, seguindo, de fato, vivessem a fé em sua integralidade. Amém? Então, deixe sua Bíblia aberta. Eu vou ligar aqui o Instagram também, para que as pessoas que queiram acompanhar aqui possam nos ver também. Ok? Abre lá, 1 Coríntios, capítulo 5, verso 15. Muito bom, vamos lá. Boa noite você que chega aqui no Instagram também. Vamos lá, Caminhos da Fé, finalizando o capítulo 5 de 1 Coríntios, verso 15. Tenham cuidado para que ninguém retribua ao outro mal por mal. Pelo contrário, procurem sempre fazer o bem uns aos outros e o bem de todos. Estejam sempre alegres, orem sem cessar. Em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo, para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não desprezem as profecias. Examinem todas as coisas, retenham o que é bom, abstenham-se de toda forma de mal. O mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês estejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que os chama, o qual também o fará. Irmãos, orem por nós. Saúdem todos os irmãos com um beijo santo. Com insistência em nome do Senhor, que esta carta seja lida para todos os irmãos. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Amém? Louvado seja o Senhor. Vamos lá, então. Verso 15, ele começa aí falando, tenham cuidado para que ninguém retribua aos outros mal por mal. O que Paulo está dizendo de uma forma talvez até simples, mas que exige do discípulo uma certa disciplina, um certo cuidado, ok? Nós somos tendenciosos, nós temos uma inclinação ao egoísmo, né? Ao narcisismo, à ideia de que somos pessoas mais importantes do que as outras. Veja bem o que eu estou dizendo. É natural do ser humano, né, para se colocar em pé de igualdade com as pessoas, agir muitas vezes do jeito que elas agem. É isso que Paulo está dizendo. Quando a pessoa age bem, Paulo fala de ser imitador de Jesus. Paulo fala que os discípulos de Tessalônica imitavam a ele, né? Imitavam a Paulo e Jesus Cristo. Em outro lugar nós já falamos disso, né? É tranquilo, é passível de elogio, de louvor até, de glorificarmos a Deus. O problema é quando a pessoa ela age conosco de forma má. A nossa tendência humana, carnal, é retribuir com o mesmo mal. Que isso é uma coisa do pecado, né? É da separação do homem de Deus. O homem também, quando se separa de Deus pelo pecado, ele se separa do outro.
pelo pecado. O pecado faz a separação do homem de Deus e do outro. Na verdade, o pecado faz separação do homem dele mesmo. Ele já não se identifica mais enquanto indivíduo criado à imagem e semelhança de Deus. O ser humano, em seu pecado, ele se destoa totalmente da criação perfeita de Deus, lá na eternidade. Certo? Então, para Paulo, o caminho da fé, aquele que vive pela fé, aquele que teve uma experiência com Cristo e agora anda confiando em Deus, ele busca ao longo da sua história, da sua trajetória, reconstruir esta humanidade perdida em Cristo Jesus, que se encontra lá na criação. Ele busca isso a partir da sua santificação, da sua regeneração, da sua transformação, certo? E a partir dessa busca, então, ele encontra um conselho de Paulo brilhante, que é retribuir o outro com o mal é algo extremamente prejudicial e não glorifica a Deus e não aponta para o viver pela fé. Pelo contrário, ele diz, procurem o bem uns dos outros. Sempre o bem uns dos outros e o bem de todos. Espera aí, como assim? Paulo provavelmente ele está lembrando a gente lá daquilo que Jesus fala, né? Amar o amigo, amar o que te faz bem é fácil. Ame, porém, o seu inimigo, né? Sirva o seu inimigo. Quando Jesus fala lá no texto, se ele te pedir a túnica, dê a capa, né? Se ele te der um tapa na face, ofereça outra. O que Jesus está dizendo, o que Paulo está dizendo é que o agir de forma a promover o bem daquele que te fez o mal, interrompe um ciclo de maldade, de pecado e de destruição de uma forma extraordinária. É difícil aceitarmos muitas vezes isso porque nós nos sentimos humilhados. Eu vou fazer o bem para quem me fez o mal. Imagina, pastor, eu não vou me humilhar. As pessoas, inclusive cristãos, chegam ao absurdo de propor que Deus vai pagar com o mal quem te fez o mal. E esperam esta ação de Deus de fazer o mal para quem te fez o mal. E não é assim que as coisas funcionam. Não é assim. Deus não reage a nós. Nós reagimos a Deus, não Deus a nós. Deus age e nós reagimos. Deus faz e nós respondemos. Certo? E o cristão ele responde a partir da palavra de Deus, né? Fazer o bem, então, ele rompe um ciclo e promove no meio para todos, inclusive para você, para o cristão e para aquele que fez o mal, promove uma saúde emocional, saúde espiritual, glorifica a Deus, abençoa a Deus, testemunha sobre Deus. É muito interessante isso, né? João fala que, Jesus lá em João fala, né, que pelo amor dos irmãos que o mundo conhece a Deus. Não é um amor só entre os irmãos, é o amor da igreja, do cristão para com as pessoas, especialmente para as pessoas que lhe fazem mal, né? É um caminho difícil? Para alguns porque mexe no ego, no orgulho, né? Tem que quebrar o orgulho, mas é um caminho excelente. Faz parte da estrutura daquele que vive pela fé, ok? Amém? Deu para entender isso? Vamos seguir então mais um pouquinho. Estejam sempre alegres. Ele vai soltando frases, né? Não que são aleatórias, mas como conselhos, né? Estejam sempre alegres. Se a gente ler só aqui o texto, a gente pode julgar até mesmo Paulo, dizer, Paulo, você está sendo incoerente, Paulo, porque você esqueceu que no mundo a gente tem aflição, a gente passa por situações difíceis muitas vezes. E aí estar sempre alegre não é uma coisa possível de acontecer. De fato, humanamente falando, não.
Circunstancialmente, não. Olhando para o mundo de maneira alguma, irmãos. É impossível ser alegre olhando para o mundo ou vivendo nessa esfera do mundo. Contudo, meu irmão, e isso faz toda a diferença, a alegria que Paulo fala, ele faz referência a dois momentos, eu acredito, que ele já havia escrito, que é lá em Romanos, quando ele diz que o reino de Deus é paz, alegria e justiça. E que a alegria, ela é parte do fruto do Espírito. Quer dizer, o que Paulo está dizendo é que a alegria é algo, é uma força, é algo que o Espírito Santo produz dentro de nós para nutrir e nos trazer vigor espiritual, vigor emocional, vigor relacional. A alegria é algo que vem de Deus. Existe uma alegria que vem do Espírito Santo, que não depende da circunstância. Pastor, não significa então que a gente nunca vai ficar meio triste? Não, não é isso que Paulo está dizendo. A gente fica triste, mas eu sei que parece contraditório, mas a gente fica triste, mas ao mesmo tempo uma alegria enche o nosso coração. É vigor, é uma segurança, é uma confiança, é algo que nos faz dizer, mas tudo vale a pena. Irmãos, isso é algo maravilhoso. É sobrenatural? É de Deus? Irmãos, isso é de Deus. Eu gosto demais dessa frase. Paulo, ele joga de uma forma tão simples. Estejam sempre alegres, né? Em tudo, em todo tempo estejam alegres, ou seja, que a alegria esteja enchendo o coração de vocês, porque vocês são discípulos de Jesus, né? Amém. Ok? Depois ele fala de orar sem cessar, e aqui vem um grande erro que eu gosto sempre de falar, mas a gente precisa falar desse erro, irmãos. Orar sem cessar não tem nada a ver com ficar o tempo todo pensando em Deus. Isso não é orar sem cessar. A expressão sem cessar não é orar de forma ininterrupta. Não sei se eu falei a palavra do jeito certo, mas acho que é por aí. Ininterrupta. Não é isso que Paulo fala. Orar sem cessar. Cessar significa parar. Cessar significa interromper um processo. Interromper uma rotina, né? Interromper algo que acontece constantemente, diariamente, por exemplo. Orar sem cessar é que a vida de oração ela não seja de maneira alguma interrompida por nada. Ou seja, eu oro todos os dias das 7 da manhã às 8 da manhã. Eu escolhi esse horário, dando um exemplo aqui, esse horário, porque esse horário para mim é melhor e tal. E aí eu passo esse tempo com Deus. Aí, sei lá, vai aparecer vai ter uma live bombástica de alguém na internet que eu acho que eu gosto demais, que eu gosto de ficar assistindo, 7 horas da manhã. E aí eu escolho a live e não oro. Isso é o cessar. Você cessa a sua rotina de oração. Não pode. É isso que Paulo está falando. A oração é o alimento. E eu acho que o orar sem cessar aí tem tudo a ver com o conselho anterior. Talvez o Paulo, quando ele coloca, né, estejam sempre alegres, ele logo em seguida põe a oração. Porque é na oração que eu descubro e me alimento e me encho de virtudes espirituais, dentre elas a alegria. Dentre elas a alegria, a satisfação e tudo mais. Certo? Por isso é muito importante a gente pensar, querido, né? Oração sem... Pastor, mas então eu não posso ficar o tempo todo lá? Pode. É útil. O útil, lógico, tudo que eu faço. Eu só não posso dizer que isso substitui, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu pai em secreto. Isso não substitui nada disso.
Jesus com certeza estava o tempo todo conectado a Deus, mas isso não impedia ele, não substituía os momentos em que ele ia para o monte sozinho, orar de madrugada, em que ele ia para um lugar isolado, que ele ia passar um tempo com Deus. Isso é muito legal e muito importante. No Getsemane, Jesus passou mais de 1 hora orando, clamando, rogando o agir de Deus, a bondade, a misericórdia de Deus ali, a vontade de Deus. Então, queridos, quando Paulo usa essa frase, os discípulos de Tessalônica entendem isso muito tranquilamente, né? E nós precisamos entender isso, né? Que o caminho da fé, o verdadeiro discípulo, quem vive pela fé, ele tem uma vida de oração, uma rotina de oração diária, uma rotina de oração constante. Eu sei que eu bato sempre bastante nessa tecla, mas eu tenho que bater nela. É um assunto que é importante para a igreja, é importante para a tua vida espiritual. Tem muito cristão aí que está sofrendo, tem muito cristão aí que está passando por uma situação de estar se sentindo perdido, muito cristão desanimado, muito cristão desmotivado, muito cristão sem muita perspectiva. E aí você começa a conversar e a primeira pergunta que eu faço geralmente é: qual é o seu horário de oração? E geralmente falo para você que 95% das pessoas que estão cristãos perdidos, desanimados, desencorajados, não têm vida de oração. Irmãos, isso é fato. Isso é fato, irmãos. Não se iluda, certo? Bom, como que eu faço então para estar sempre alegre, né? Orando sem cessar e em tudo dando graça, em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Ou seja, em tudo eu preciso observar e perceber que Deus está no negócio. Então eu dou graças, eu agradeço, eu sou agradecido pela vida, irmãos. Eu sei que para muita gente isso é difícil, né? Pensar nisso, irmãos. Nesse tempo de doença, de enfermidade. Eu mesmo vou fazer o teste amanhã do Covid. Tô aqui, nariz entupido. Vocês veem, não tem que dar umas pausas para dar umas respiradas, mas a minha saturação tá certinha, tá a minha falta de ar aqui pode ficar tranquilo que é ansiedade. Eu medi, fiz o teste lá, deu tudo certo. Tá? Então, às vezes eu fico meio ofegante, meio cansado. Estou com uma sensação de gripe terrível. Mas isso não significa que eu não vou dar graças a Deus pelo que eu estou vivendo, irmãos. Mas por quê, pastor? Porque essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus, que em tudo vocês deem graças. Que vocês confiem que Deus sabe o que está fazendo, que vocês confiem que a vida de vocês está nas mãos de Deus. Certo? Não, qual é o contrário, pastor, então, de dar graças? É reclamar, é murmurar. Talvez se a gente pegar o contrário, a gente entenda muito bem o que Paulo está querendo dizer. Não murmurem, não reclamem, não tenham uma atitude igual o povo de Israel tinha lá no Egito. Deus faz um monte de milagre e toda vez que acontece alguma coisa, eles reclamavam. Eles não pediam, eles não diziam para Moisés: Moisés, nós estamos com fome. Né? Fale com o Senhor para Ele nos prover o alimento. Isso é oração, isso não é reclamação. Agora dizer para Moisés: Moisés, você quer que a gente morra? Esse Deus levantou a gente para cá para morrer porque não tem o que comer. Poxa, isso é reclamação, né? Então a diferença aí é dar graças ao Senhor, é olhar para a vida e perceber que apesar das dificuldades, Deus é superior a elas. Deus está no controle, cuidando da sua vida, certo? E Ele vai realizar na sua vida os propósitos que Ele estabeleceu no céu para você. Então, acho que dá para dar graças, dá para louvar, dá para engrandecer o Senhor. Amém? Então, é isso que Paulo está nos apontando aqui nesse momento. Em tudo, deem graças, pois é esta a vontade de Deus. Muito bom. 3 conselhos que surgem aqui que são muito interessantes. O primeiro deles é: não apaguem o espírito. Depois ele fala para não desprezar as profecias.
Depois ele fala, examinem todas as coisas e retenham o que é bom. Por que eu juntei esses três? Porque ele como que faz ele vai para talvez um outro assunto, né? Que é apagar o espírito? É uma expressão difícil, é uma expressão complicada. Mas o que Paulo está nos apontando é que existe a possibilidade, e na prática a gente sabe que isso existe sim, de nós, em muitos momentos da vida, tomarmos o controle da nossa vida e não darmos a devida atenção para o Espírito Santo, né? Estamos inclinados ao Espírito, mas muitas vezes, por conta das nossas fraquezas, das nossas limitações, ainda, né, a raiz do pecado está na gente, a gente dá aquele 180 graus e volta para a carne, né, e já não age de acordo com o Espírito Santo, né? Então, é nesse sentido que Paulo fala para não apagar o Espírito. A ideia aqui tipo, não levar o Espírito em consideração, não levar o que o Espírito Santo está trazendo. A Bíblia diz, Jesus falou, que uma das tarefas do Espírito Santo é nos ensinar aquilo que Jesus havia nos dito, né? Ele vos ensinará tudo o que vos tem ordenado. Então o Espírito Santo ele vai sempre nos levar ao viver uma vida de imitação a Jesus. Só que imitação em todas as áreas, né? Agora, lógico, como somos humanos e apesar de salvos ainda falhos, há áreas da nossa vida em que nós não concordamos muito com a maneira de Jesus agir. Parece esquisito. Mas é só você olhar para a tua história. Só você olhar para a tua vida e perceber que realmente houve momentos da sua história em que você disse, não, eu sei o que é certo, mas eu não vou fazer não, né? Eu sei que é assim que eu tenho que agir, mas não vou fazer não. Lembra lá do não retribuir o mal, né, com o mal? A hora que o orgulho ele renasce, ressurge, a pessoa fala, não, aí não dá certo esse treco, não, deixa pra lá esse negócio de Jesus, ok? O Espírito vai sempre me levar a imitar a Jesus. Toda vez que eu ajo de forma não condizente com Cristo, eu estou apagando o Espírito, eu estou desprezando o que Ele está dizendo para mim. E aí vem a segunda frase aqui, que é não desprezar as profecias. O que são as profecias? A palavra profecia aqui, ela tem exatamente a ideia de uma palavra, ela faz alusão lá aos profetas do Antigo Testamento e tem exatamente essa conotação de uma palavra de Deus especial para o teu coração, para aquele momento, para te admoestar de algo que você está fazendo errado, para te consolar acerca de uma dor, ou até mesmo para te instruir no momento que você está perdido. Lembre-se que profecia, ela sempre tem esse viés. Profecia, ela não é adivinhação de futuro. Né, uma vez uma moça na igreja, eu era adolescente, né, tinha adolescente, mas eu já estudava bastante Bíblia, eu estava acho que no colegial, e ela veio falar para mim que o pastor, foi um profeta lá e soltou uma profetada para ela. Que ela tinha que o pai dela, né, tinha que orar para Deus se ele quisesse um carro, que Deus ia dar o carro, mas ele tinha que falar o modelo, a marca, o ano, a cor, tudo. Porque senão Deus não ia dar. E essa era a profecia do cara lá, né? Doido de pedra, né? Não, profecia não é isso. Profecia não é adivinhação do futuro. Profecia é uma palavra que vem de Deus, de forma poderosa ao seu coração, para te alertar, né, acerca de um caminho errado. Né? Preste atenção onde você está andando. Olhe que esse caminho que você está seguindo não é correto. E ela vem de várias formas, de várias maneiras. Né? Lembra do Natan, com o profeta Natan, com Davi, né? Ele era um profeta. Ele não advertiu, ele contou uma história. Depois ele alertou Davi, né? Então tem uma palavra profética nesse sentido. Uma palavra especial de consolo, de conforto, momento de angústia, momento de tristeza.
né? Momento de estar abatido, né? Você está até desanimado, né? Você vem alguém te traz uma palavra profética de ânimo, de força, de vigor, não é? E isso é legal também. Ou uma orientação, sim, também é uma profecia. Às vezes você precisa de um norte. O que a gente nunca pode esquecer, e aqui é fundamental isso, por isso eu conto aquela história, é que toda profecia ela tem embasamento bíblico e cristológico. Preste atenção no que eu estou falando, irmãos. Embasamento bíblico e cristológico. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas coisas que se dizem profecias não são. Por quê? Porque são frases do Antigo Testamento, mas que não passaram por Cristo. Especialmente quando estamos falando de prosperidade, de riqueza, de coisas materiais. Gente, não existe. A Bíblia, Jesus é muito claro. Não acumuleis tesouros na terra. É bíblico, certo? Paulo fala sobre isso. Jesus fala sobre isso. Então a cristologia, ela nos faz compreender toda a perspectiva do Antigo Testamento, certo? Então toda profecia, ela precisa estar embasada na palavra de Deus e em Cristo Jesus, ok? Sempre. Cristo é o Senhor, Cristo é o modelo, Cristo é o nosso Salvador. Irmãos, isso é legal. E se você tiver dúvida, você me pergunta. Bom, por que eu digo isso? Porque depois Paulo vai dizer de uma forma bem clara: examinem todas as coisas e retenham o que é bom. Ou seja, ouça tudo o que é dito, mas examine. A ideia de examinar é estudar, avaliar. Ou seja, quando é uma profecia, ou quando é um conselho de uma pessoa, uma palavra de alguém, uma situação que está acontecendo, o cristão ele precisa ter um olhar sensível, e Deus nos dá essa sensibilidade de examinarmos o que está acontecendo ao nosso redor, o que está acontecendo na nossa família, o que está acontecendo no nosso trabalho, uma palavra que alguém nos traz, pode ser em nome de Deus ou até não em nome de Deus. Examinar isso e reter apenas aquilo que é bom. O que é aquilo que é bom? Aquilo que glorifica a Deus, aquilo que honra ao Senhor, aquilo que te leva a estar mais perto de Deus, adorar a Deus pelo aquilo que Ele é, certo? E te leva a viver uma vida, uma experiência de imitação, de discípulo de fato de Jesus, né? Então o cara andava a pé, aí ele disse que Deus ia dar um carro para ele. E aí ele foi lá e falou que Deus deu o carro para ele. Ele comprou o carro que ele queria e tal. Só que aí ele não ia mais na igreja, porque no horário do culto ele tinha que lavar o carro, né? Aí você pergunta, foi Deus que deu o carro mesmo? Porque ele parou de ir na igreja. Ou seja, ele viu a perspectiva, o que aconteceu com ele, a fato de ele conseguir comprar um carro. Ele não percebeu algo bom ali, certo? Ele agiu de forma errada. Então analise tudo. Não julgar. Examinar é diferente de julgar, especialmente pessoas. Examinar é avaliar, é observar, né? Contemplar e perceber que você pode tirar algo bom dali, de alguma coisa boa você pode tirar daquela experiência, daquela situação, daquela fala. Mas uma pessoa, uma criança muitas vezes, né? Tem um filme muito interessante, chama A Redenção, se não me engano, do Gerard Butler. É um filme que eu gosto muito, apesar de ter algumas cenas fortes nele. Tem uma cena tem umas cenas fortes de violência contra a criança e tal. Mas é um filme que, se você tem um estômago legal, vale a pena assistir. Porque ele vai pro Sudão, eu não lembro, acho que é norte do Sudão, se não me engano, ou sul, não me lembro mesmo. E ali ele vai como um missionário, né?
tem um momento em que ele está pilhado, porque ele quer terminar o que Deus pôs no coração para ele fazer. Olha que interessante. Ele está pilhado com a obra de Deus, ele está pilhado com a proteção das crianças, ele está preocupado com o bem-estar de todo mundo, ele quer fazer. Só que a pilha dele se torna algo tão obsessivo, ele se torna tão obsessivo por essa pilha, que em determinado momento do filme ele perde a perspectiva de Deus. Ele perde a perspectiva do propósito maior, que era o amor de Deus por ele e pelas crianças. E ele está uma hora no quarto e vem uma criança e começa a falar com ele. Depois alguém fala uma frase para ele e tal, não me lembro mais dos detalhes. Eu sei que ele ouve algumas pessoas ali, mas o mais legal é que uma parte de uma criança que quase não falava, ela vai e fica lá com ele. E aquilo ali para ele foi redentor. Ele então volta a ser quem ele era, vai brincar com as crianças e tal. Ou seja, ele soube examinar o que estava acontecendo, examinar a ação daquela criança e reter o que é bom e agir da forma correta que glorificasse a Deus. E dessa forma, quando eu sei examinar e reter o que é bom, naturalmente eu consigo me abster de toda forma de mal. Tudo aquilo que, entenda que não é só fazer o mal, mas parecer mal. Não é legal, não é correto, é pecado. Eu tenho que sair da forma do mal. Você tem que olhar para mim. E para os Tessalonicenses isso é fundamental, né? Eles se tornaram um padrão. Como que eu vou me tornar padrão de algo se eu não... se olham para mim e eu tenho forma de mal, né? Tenho você... a célebre mas você é crente, né? Você é crente, mas eu nunca imaginei que você é crente, né? Por que não? Porque você não parece ser crente. Mas por quê? Não, porque você fala palavrão, você mexe com as meninas, com os rapazes, você bebe encher a cara, você vai pra farra, né? Você é casado, é casada e fica de conversinha. Ou seja, você demonstra com as suas atitudes que você não é um cristão. E, irmãos, presta atenção, o mundo percebe. O mundo está mais atento na gente do que a gente em nós mesmos. Em nós mesmos. O mundo é esperto, eles observam a gente e eles veem que quando a gente está, eu gosto dessa expressão, picando fumo, né? Então preste atenção, se abstenha de toda forma de mal. E o mesmo Deus da paz os santifique em tudo. Eu tenho a impressão que o Paulo está dizendo é que o Deus da paz, o Deus que já não está mais irado com vocês já não estão mais debaixo da ira de Deus, que ele pegue todos esses conselhos e que ele de fato opere essas virtudes em vocês, né? Deus os santifique em tudo, né? Deus os traga a uma condição de vida onde ele seja glorificado e as pessoas vejam que que o cristão, que o discípulo é diferente e que o espírito, a alma e o corpo de vocês estejam conservados íntegros, né? Inteiros, não quebrados e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus. Esse texto, essa frase é interessante, né? Porque essa ideia é que a gente esteja inteiro, íntegro, né? Ou seja, sem ossos quebrados, sem esqueletos guardados nos nossos armários, né? E irrepreensíveis no dia da vinda do Senhor. E mais um detalhe que me chama a atenção aqui é a ideia de quando Paulo coloca espírito, alma e corpo. Por quê? Porque a salvação não é da alma, não é do espírito, a salvação é do indivíduo integralmente. Deus salva o indivíduo integralmente. Amém, queridos? Glória a Deus. Fiel é aquele que o chama e o qual também o fará. Ele vai encerrando a sua carta, né? E aqui tem um detalhe que é interessante, saúdem todos os irmãos com um beijo santo. Que legal, né? Agora não dá para fazer mais isso, mas é muito interessante a ideia do beijo aqui, porque diz o texto que
Judas disse: aquele que eu beijar é o Cristo. E nos faz pensar que essa era uma prática comum na época e que sinalizava comunhão, sinalizava respeito, sinalizava amor de fato, né? E Paulo tem esse desejo aí, né, para com os seus discípulos em Tessalônica. Amém, queridos? Que Deus abençoe a todos vocês, a todos nós, em nome do Senhor Jesus. Eu só não sei se chegou algum pedido de oração, mas eu posso dar uma averiguada aqui. Eu vi algum aqui, sim. Deixa eu ver aqui nos comentários. Deixa eu despedir dos irmãos aqui do Insta. Deus abençoe a todos vocês e na paz do Senhor Jesus. Bom, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no Facebook. Ninguém mandou nada aqui, mas nós vamos orar. Eu tinha visto um pedido aqui da Vanderleia Firmino aqui, oração pelos filhos. Vamos orar também. Nossa irmã Margarete já está bem, né? Já está em casa, glória a Deus por isso. Também vamos agradecer a Deus. Vamos orar por mim, pela Lu, pelo Luiz. O Luiz está tranquilão, né? Graças a Deus, mas a Lu está com alguns sintomas aí, com mal-estar também, né? E precisa de cuidados aí. Então vamos estar orando nesse sentido também, ok? Deixa eu só terminar isso aqui. Muito bem, vamos orar, queridos. Vamos rogar a presença do nosso Deus. O pastor Cafazo, que eu comentei aqui também há pouco tempo, ele já tá melhor, né? Já saiu da situação que ele estava. Eu acho que ele já teve alta. Eu preciso dar uma conferida aqui, mas acho que já teve alta, já alguma coisa do tipo. Deixa eu ver se eu encontro aqui a informação. Aqui, muito bem. Não, esse é num outro grupo. Eu tenho vários grupos aqui, né? Então você já viu, né, irmãos? Os vários irmãos aí que estão passando por uma situação difícil, né? Nós vamos estar orando aí. Isso, o reverendo João Cafazo teve alta. Está em casa, mas temos o reverendo Joaquim e a esposa. O Joaquim está internado, a esposa está em casa, mas está doentinha também. O Ismael também pediu oração pela vida dele aqui. Pastor Ismael, quanto pastor, né, irmãos? A gente é linha de frente, a gente está aí, ó, na batalha, cuidando das pessoas, orando com elas e por elas, né? E a gente não tem vacina, não depende da graça e da vontade de Deus, ou a gente fica encurralado, né? Apesar que a gente toma todos os cuidados, mas a gente está aí para abençoar a vida de vocês. Amém? Vamos orar? Pai querido, eu quero desde já colocar nas tuas mãos, ó Deus, a vida dos filhos da Vanderleia, que o Senhor esteja visitando, abençoando essas vidas com a tua bondosa mão de graça e amor. Que o Senhor esteja, Pai, também abençoando, Pai, a minha vida, a vida da Lu. Ó Deus, não sabemos ainda o que é de fato, mas que seja feita a tua vontade, ó Deus, nas nossas vidas, que o Senhor nos cure, Pai, desse mal, seja gripe ou seja Covid. Mas peço que o Senhor nos cure em nome de Jesus. Abençoe também o Bruno Larissa, Pai, e a Armanda Larissa, Pai, que também pegou o Covid. Enfim, Pai, que o Senhor visite cada pessoa, Deus, nesse tempo de vale, que a tua palavra, Pai, que é viva e eficaz, possa se realizar nas nossas vidas de forma especial. Quando o Senhor disse que passarmos pelo fogo, Ele não nos queimaria. Passaríamos por ele, mas Ele não nos queimaria, Pai. Abençoa, Pai querido, a vida da Margarete, do João Cafazo, que já se recuperaram. Continua a abençoar a vida do Ismael, do Joca, da Jaqueline, também em nome de Jesus. Abençoe, Papai, cada um daqueles que tem sofrido
e abençoe essa igreja. Sustenta ela em nome de Jesus. Amém, ó Deus. Queridos, quem estava aqui, deixa eu mandar um abraço especial para o Nivaldo Papel. Ele tá mandando aqui, amor. Deixa eu ver se a Luna tá me ouvindo. Luna não tá me ouvindo. Tá com fone lá. Um abraço, meu irmão Papel. Deus abençoe. Dá um abraço na família toda aí. Tá ok? Manda um alô para todo mundo aí. Pra Jane, pra Jaine, pra Vitória. Tá? Pra todo mundo, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Irmão, se você quer contribuir com a nossa igreja, você pode ir aos cultos. Nós temos domingo às 9 da manhã e às 6 horas da tarde, culto. Nós temos também a possibilidade de ir na tua casa buscar. Você pode entrar em contato com um presbítero, um diácono, um presbítero ou a tesoureira da igreja. Ou você pode também fazer uma transferência. Na nossa página do Facebook tem todas as informações e você pode também ali contribuir. Amém, queridos? É muito importante. A nossa igreja tem passado por um tempo abençoado de recuperação nessa área, né? Ainda precisamos melhorar, mas nessa área também. Mas sabemos que Deus é fiel, tem cuidado. Amém, queridos? E eu quero fazer um convite para você que é de José Bonifácio e que pode fazer uma visita para nós. Faça uma visita. Aos domingos, nosso culto presencial é às 9 e às 10, às 9 e às 18. E nós temos 30 lugares, por isso nós dividimos para que possa ir mais gente. Então a gente pode ter aí 60 pessoas, né? 30 de manhã, 30 à noite. Nós não estamos com a nossa capacidade total ainda, de lotação total, então dá para te convidar ainda para fazer uma visita. Amém, queridos? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, consolo e comunhão do Espírito esteja sobre sua vida hoje e sempre. Amém. Amém, meu irmão. Deus abençoe sua vida grandemente. No nome do Senhor Jesus.